Olá pessoal, boa noite a todos. Dando início aqui ao nosso grupo de funções executivas, o nosso estudo do livro hoje sobre o livro da Nora Cavaco, que ela vem nos falar sobre autismo. O livro da Nora Cavaco se chama Autismo, que precisamos saber, caderno de apoio teórico e prático. Esse é um livro que ele está trazendo bastante ideias para nós, tanto quanto professores, quanto os terapeutas, tá? Nora Cavaco, ela é uma psicóloga, tem várias formações e é uma escritora portuguesa. Na introdução do seu livro, ela diz que ela tem o objetivo, de trazer as informações teóricas e práticas sobre o autismo. Precisamos ter o conhecimento teórico, mas também precisamos ter indicações práticas de como trabalhar com a criança autista, E ela descreve que sobre o seu desenvolvimento da resiliência, que são essenciais e emergentes para aqueles que lidam com a inclusão. Então, nós temos que ter a empatia e a resiliência, porque estamos trabalhando muitas vezes com grupos de crianças que têm características muito difíceis, às vezes, de serem trabalhadas, que parece que não vão avançar, que parece que não vão aprender, mas que com o trabalho assertivo, gradativamente elas vão avançando, do ponto de partida ali que chegaram na escola ou na clínica, elas vão avançando sim. E que trabalhar com autismo é sempre um desafio para todos nós. E o que nos move a isso, a Nora Cavaco deixa bem claro, que é o aprender e buscar o conhecimento. Isso tem que fazer parte da nossa formação. E também diz que no seu livro ela coloca assim atividades lúdicas, fala de estratégias pedagógicas e que servem ali de base para uma atividade do professor na sala de aula e também na clínica, porque nós também muitas vezes fazemos uma atividade dirigida e partimos para o lúdico depois. Ou muitas vezes começamos com o lúdico para depois começarmos a inserir algumas atividades dirigidas com essa criança, E ela coloca no seu livro que nós precisamos conhecer essa criança, conhecer os seus pontos fortes, os seus facilitadores, ou seja, ver ali o seu hiperfoco. Muitas crianças gostam de personagens e eu preciso trazer esse conhecimento ali para mim, para poder facilitar as minhas intervenções. E ela também diz, que na prática psicopedagógica, na clínica, por exemplo, nós trabalhamos com apoio individualizado. E o que seria isso? É trabalhar com, às vezes, a criança ali com você na clínica, porque ela apresenta ali alguma dificuldade cognitiva ou de personalidade, não aceita muita interação. Então, nós vamos trabalhando ali com ela, bem no individual, para podermos proporcionar alguns momentos, às vezes, coletivo, porque lá na escola ela trabalha de forma coletiva. Então, eu preciso também ter mirar nesse avanço dessa criança, certo? E também apoio em grupo. Muitas vezes na clínica trabalhamos ali com essa criança interagindo com outra, para depois nós podermos também numa sessão, colocarmos uma ou outra criança junto para melhorarmos esse relacionamento social, porque essa criança ela vai interagir lá na escola, ela vai interagir lá com os seus familiares, então nós precisamos melhorar esse relacionamento social que para muitos é deficitário. E ela também aborda o apoio da equipe disciplinar. Então, trabalhar com essas crianças que têm muitos déficits, Muitos têm no equilíbrio, na sua psicomotricidade, na sua atenção, memória, integração sensorial, seletividade alimentar, problemas na aprendizagem, fatores emocionais. Tem crianças que são muito ansiosas, tem crianças que têm uma falta de flexibilidade, então nós temos que trabalhar também. E quem faz parte dessa equipe multidisciplinar?
É o fonoaudiólogo, é o psicólogo, é o neuropsicólogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, terapeuta ocupacional, educador físico, né? Então nós temos que trabalhar com uma equipe e estarmos alinhadas nessa equipe para que essa criança, por exemplo, ela tenha as suas melhoras no que está deficitário. Então serão todos esses profissionais que vão atender essa criança. Se for uma criança pequena, não. Se for uma criança pequena, nós vamos começar com o que é necessário ali para aquele momento, né? Mas lembrando que fono é um profissional que acompanha durante muito tempo essa criança em sua vida pregressa. Quando entra na parte acadêmica, escolar, é um psicopedagogo, é um psicopedagogo. Um TO vai trabalhar muito essas questões sensoriais, integração sensorial, para essa criança chegar lá na sala de aula, conseguir pegar num lápis, fazer uma massinha aqui na clínica, um dia que for fazer um slime, por exemplo. Então eu preciso trabalhar tudo isso, porque essas atividades serão atividades que vão auxiliá-las na sua vida funcional, na sua qualidade de vida e no seu aprendizado também. E ela diz, né, o técnico é o terapeuta lá em Portugal, né? Então o terapeuta é chamado de técnico, e o educador. Nós temos que ter persistência, não devemos nos desencorajar com os insucessos. E às vezes, por exemplo, você prepara ali uma sessão na clínica, prepara uma atividade na sala de aula, toda estruturada e de repente não funcionou. Essa criança veio desregulada, alguma coisa aconteceu e que todo aquele preparo que você teve que modificar, ou às vezes nem consegue, né, dar a sua sessão conforme você havia programado lá na sala de aula. Devemos ter a criatividade também, certo? Que as atividades atribuídas para essa criança sejam diversificadas. Não é só ficar dando folha para preencher, folha para pintar, só alinhavos. Eu preciso trabalhar todas as funcionalidades dessa criança, todas as suas habilidades e buscar atividades assertivas para ela, né? E tem que ser diversificadas. Mas diversificadas não significa pegar a atividade da outra sala para minha sala. Não posso, para aquela criança, né? Tem lá na outra sala de aula uma criança autista, eu pego lá que a professora deu e eu vou dar para ela. Não, é personalizado esse trabalho que é feito com ela. E a Nora Cavaco coloca dessa forma também. E competência, né? O terapeuta, o educador, ele precisa ter competência como? Através dos seus estudos, domínio da técnica. Como é que eu domino uma técnica ali com a minha criança na clínica? Eu tenho que estudar, cada criança é única e no autista não é diferente, eu preciso ter domínio daquela técnica. Eu não posso fazer testes com essa criança, né? E na sala de aula também. Eu preciso ter uma estabilidade emocional. Se uma criança se desregula, entra numa crise, eu não vou me desestabilizar. Na sala de aula também não. Então eu preciso ter uma estabilidade emocional para trabalhar com essa criança. Honestidade é autoconhecimento, né? Eu também não posso achar que essa criança, por exemplo, eu tendo aqui uma objetividade, não misturando sentimentos e emoções, achar que ele é um coitado, que eu não vou exigir nada dele mesmo e que eu vou dar atividades muito fáceis, que na clínica, se ele quer brincar, eu só vou brincar com ele, porque é uma criança que já não interage, então chego aqui e deixo ele fazer o que ele quer. Não, não é bem assim. Essa criança precisa ter direcionamento, né? E também eu preciso ter o bom senso de aplicações de técnicas que não produzem resultados. Então, se eu faço uma intervenção, se eu traço uma meta terapêutica para aquela criança e eu verifico que não está tendo avanço, eu tenho que reavaliar. Na sala de aula também, se eu estou fazendo lá uma atividade e eu verifico que essa criança não avançou, as minhas crianças não avançaram, eu preciso reavaliar ali a minha metodologia que não foi assertiva. E com eles também, eu preciso verificar o que não está avançando. Então, terapeuta, educador e família é uma tríade que precisa estar muito alinhada. Se na terapia eu trabalho com a criança para ela ser funcional na escola e funcional lá na família.
Então, algumas coisas a família também precisa dar continuidade lá, para que depois lá na escola essa criança tenha um funcionamento adequado. Agora, se eu estou usando técnicas que eu vejo que não funciona e que essa criança não está tendo avanço, eu tenho que reavaliar, reformular e trocar. E ela coloca lá no seu livro uma definição sobre o autismo. Então, quiteia é uma condição geral para um grupo de desordens complexas no desenvolvimento do cérebro. Realmente, é um cérebro que funciona diferente. É um cérebro que tem desarranjos nos seus neurônios em áreas cerebrais, né? Nas áreas da linguagem, na área da comunicação, na área da percepção. Então, essa criança realmente, esse cérebro do autista, ele não é o mesmo, né, tanto quanto uma outra criança. Então, é um desarranjo. E esses distúrbios se caracterizam pela dificuldade de comunicação social, comportamentos repetitivos, ecolalia, né? Os comportamentos repetitivos são as estereotipias, certo? Que podem afetá-las com intensidades diferentes. Nós temos no autismo o nível 1, que é o antigo Asperger, o nível 2, que é moderado, e o nível 3, que é o severo. Ele é classificado dentro dos níveis dependendo da sua necessidade de ajuda. Por exemplo, a criança de nível 1, ele é uma criança que ela tem o cognitivo preservado, ela aprende, tem um hiperfoco, né? Gosta ali, às vezes domina muito assuntos de dinossauros, de planetas, né? Então, é nesse hiperfoco dela que nós vamos trabalhando ali a sua alfabetização, as nossas pesquisas com ele. O nível moderado e severo, muitas das vezes, são crianças não verbais. Então, a falta da comunicação atrapalha muito a questão da aprendizagem. Então, nós precisamos também depois fazer essas adaptações lá no currículo para essas crianças também. E que o autismo ele pode ser muito sutil, né, de umas crianças, tanto é que é considerado um espectro, é uma sombra. Então essa criança, ela interage, ela se comunica, mas ela tem movimentos repetitivos, ela tem rituais, ela é muito metódica, então em alguns aspectos ela pende ali para o autismo. Então a gente tem que estar sempre tendo esse olhar muito refinado quando os comportamentos são mais sutis, né? E às vezes esse comportamento ele vai surgindo ao longo da vida dessa criança, vão ficando mais acentuados, certo? Então a Nora Cavaco coloca aí em sua definição sobre o autismo nessas questões da intensidade, nas questões dos desarranjos cerebrais, né? E nos seus prejuízos na comunicação social, comportamentos repetitivos e ecolalia. E dentro da epidemiologia do autismo, o porquê estamos vendo esse aumento de crianças autistas, né? Por quê? Porque as definições do autismo agora são mais amplas, então tem um espectro. Então, a imagem que se tinha de crianças autistas antes eram crianças que ficavam isoladas, que não interagiam, que eram violentas, e não é bem assim. Então, esse amplo conhecimento que se tem do autismo agora torna, né, essa verificação desse aumento. Esses diagnósticos estão sendo mais precisos também. A conscientização de profissionais médicos e da educação de que tem que ter um olhar mais refinado, e o médico, lá, o pediatra, já desde as primeiras consultas já tem que fazer essa varredura, esse rastreio dessa criança, que se tem características ou não autísticas, né? E o incentivo para que o diagnóstico seja precoce. Se esse for precoce, nós vamos fazer intervenções e essa criança vai melhorar. Essa criança vai ter avanços. Ela não vai ser uma ex-autista, mas vai ser um autista melhorado. Então, dentro dessas características, eu preciso entrar com as intervenções assertivas, necessárias, pontuais, para que essa criança melhore, porque uma criança leve, de um autismo leve, se não for trabalhado, ela tem tudo para, né, ser lá moderado, severo, principalmente na adolescência, que é onde entra todas as questões hormonais, e essa criança
vai passar por isso, então precisa ser trabalhado antes também, pensando nessa faixa etária dele. E como é que é conviver com o autismo? Ela coloca que é um desafio, né? É um desafio e que em todos os momentos ele vai exigir de nós um conhecimento. Então, mergulhar na seara do autismo é mergulhar em estudos constantes, tá? E isso requer também da nossa parte, terapeutas, da escola e também dar esse suporte para a família, trazer essas informações para essa família. Então, nós precisamos também ter esses conhecimentos, né? E ela também aborda da flexibilidade de pensamento e capacidade de avaliar o nosso próprio entendimento. Então, eu preciso saber ali do desenvolvimento humano. Quando eu sei que um desenvolvimento não funciona, não está comparado uma criança com a outra, alguma que tem desenvolvimentos atípicos, com uns 3 anos não está falando, é atraso. Porque eu sei que aos 2 anos essa criança precisa falar, se comunicar, falar frases com me dá, pega para mim, eu quero, estou com fome. Ela tem que se manifestar ali dentro do seu contexto. Se aos 3 anos essa criança não está falando, é um atraso muito significativo. Então eu preciso saber disso. Então conviver com o autismo é também saber das suas peculiaridades. E do desenvolvimento típico e atípico, que ela também coloca, é exatamente isso daí, olha, saber de um desenvolvimento funcional e daquela criança comparada com seus pares da sua faixa etária, o que não evoluiu e por que não evoluiu. Nós temos que ter esse olhar investigativo sempre. E que no autismo, o comprometimento social, do focar, da atenção, da dividir a atenção, aquela atenção sustentada, compartilhada no brincar, alguns têm essa atenção deficitária, no organizar-se, no demonstrar flexibilidade, que nem na sala de aula, gosta da educação física e o professor faltou. E aí, como é que fica essa criança que está lá esperando essa aula que ele gosta, que vai sair para o pátio, ele se desregula. E muitas vezes acontece até de entrar em crise. Então, nós temos que trabalhar essa flexibilidade, mas também, em paralelo, a previsibilidade. Olha, está chovendo, então nós não vamos poder sair. Então, trabalhando essa previsibilidade com essa criança, porque ela vai ficar ali repetitiva, ela vai, às vezes, até não aceitar ficar na sala de aulas, porque ela tinha que estar lá fora, né? Gerir situações do seu dia a dia, das AVDs, do autocuidado, então tudo isso também envolve o autismo. E tudo isso está relacionado ao nível executivo, na funcionalidade dos lobos frontais, que são as habilidades que nós já estamos trabalhando aqui no nosso grupo. E na avaliação neuropsicológica, que é uma ciência que estuda as disfunções cerebrais do cérebro típico e atípico, ela está relacionada ao comportamento. Então, a Nora Cavaco, ela aborda as questões comportamentais baseada num cérebro com ou sem lesão, né? E ela também coloca como sendo uma avaliação adequada para estabelecer metas para a reabilitação. A neuro trabalha com a reabilitação. Quando ela diz psicológica, ela trabalha com a reabilitação do comportamento. Então, ter uma avaliação assertiva, uma avaliação com os testes específicos que só o psicólogo pode fazer, ela vai trazer todas essas questões de reabilitação e melhora, na funcionalidade e na qualidade de vida dessa criança. E é imprescindível, porque nessa avaliação neuropsicológica, ela também vai detectar as patologias, os transtornos, síndromes. E tem muitas crianças que já vêm de uma síndrome, o autismo vem agregado. E também como comorbidade vem aí uma hiperatividade. Então, fazendo uma avaliação muito precisa, nós podemos detectar aonde está, o que está prevalecendo mais,
por exemplo, uma criança que tem síndrome de Williams com autismo e TDAH. Eu preciso trabalhar o TDAH dessa criança, às vezes medicar por causa do TDAH para conseguir chegar nesse autismo e trabalhar as questões autísticas nessa criança. E para que ela possa aprender dentro do que é específico ali da sua síndrome, certo? E uma criança com TEA vive um processo psicológico difícil e extremamente penoso, né? Então é uma criança, por exemplo, que vai trazer, às vezes, para os pais um engajamento muito grande. Então, entendê-la e proporcionar esses avanços ali na casa, agregado à sala de aula e também à escola, é muito penoso. E quando ela diz aqui que é preciso uma adoção de processos psicoeducativos, lá na escola eu preciso ser inclusiva, a direção inclusiva, a coordenação inclusiva, o pessoal operacional inclusivo, saber como trabalhar com o autista, quais são as peculiaridades dessa criança, porque um autista, às vezes, ela é mais sistemático, às vezes o outro é mais flexível, gosta mais de interagir, outros já não gostam nem do cheiro da comida, precisa ficar lá numa salinha. Então, eu preciso trabalhar esses processos psicoeducativos para que essa criança seja realmente incluída, para que a inclusão aconteça. E quando ela fala também, né, aqui no capítulo 1 ainda, sobre o autismo e as síndromes, foi o que eu falei para vocês. Nós precisamos trabalhar dentro do que é específico das síndromes com as suas comorbidades, né? E essa avaliação, que é só o psicólogo que pode fazer, ele vai fazer dentro das funções executivas, que nós verificaremos quanto é deficitária essa questão do hiperfoco, da atenção, da flexibilidade, estabelecer metas, uma atividade com começo, meio e fim. Às vezes ele faz porque ele é muito metódico, né? O autista de nível 1 ele é muito metódico, ele vai começar, terminar, mas com muitos rituais. Então, às vezes desenvolve até um toque aí. Então, o psicólogo, né, o neuropsicólogo que faz essa avaliação vai traçar todas essas peculiaridades e também traçar quais as intervenções. E uma das que tem, assim, com evidência científica, muito resultado é a ciência ABA, que é a análise do comportamento, através dos reforçadores, das questões que extinguem comportamentos inadequados. Então, ele também é o psicólogo que vai trabalhar e vai direcionar o trabalho dos outros terapeutas dentro dessa linha também. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui, certo? A nossa próxima terça-feira, dia 28, falaremos sobre funções executivas no autismo, que é o capítulo 2 do nosso livro. Deixem aí os comentários de vocês, perguntas, quem tem o livro, coloque observações, tá? E na próxima terça-feira voltaremos com esse livro. Um forte abraço a todos.